De modo geral, apesar dos problemas levantados pelos sofistas, podemos dizer que, para os filósofos gregos em geral, os âmbitos da natureza e da cultura não eram vistos como contraditórios ou irreconciliáveis. Ao criticar fisiólogos, os filósofos da natureza e sofistas, o Platão, por exemplo, propõe no Timeu que o universo, a natureza como um todo, é fabricado por um artesão divino, segundo parâmetros inteligíveis. Sendo assim, na natureza tudo é arte, técnica divina e inteligência, por oposição a acaso e cega necessidade. O cristianismo, ao propor que o humano é criado à imagem e semelhança do divino, de algum modo o destaca da natureza. Mas o que marca efetivamente essa diferença é a mudança da relação de conhecimento com relação à natureza própria da modernidade, com suas técnicas de experimentação e suas estratégias de dominação. No mundo antigo, medieval, fechado e definido por qualidades essenciais ao universo abstrato e infinito da geometria moderna, a natureza passa a ser objeto de um conhecimento exato porque determinado por leis quantificáveis, uma vez que o fenômeno natural deve poder ser produzido e reproduzido artificialmente. O modelo mecanicista de explicação causal, com o abandono das causas finais, predomina e acaba por se generalizar. Desse modo, no período conhecido por modernidade, ou seja, a partir da Revolução Científica do século XVII, a oposição e separação entre fenômenos naturais e fenômenos culturais, humanos, morais, é aprofundada. A natureza, não mais unificada ou universal, é redutível à matéria, que é extensão e movimento. A lógica das relações mecânicas entre os corpos, sem fins e sem sentido próprios, ou seja, vazia de valores, invade o campo da natureza. O ser humano, por sua vez, dualisticamente posto no polo da cultura e da moralidade, é que será capaz de atribuir valor à natureza, encontrando sua dignidade na busca de uma universalidade racional para o costume e a lei moral. O dualismo cartesiano atravessa e cinge o ser humano em corpo, extensão e movimento manipuláveis, e alma, pensamento doador de sentido e fabricador de cultura. A partir de Kant, do idealismo, tudo o que é marca do humano, liberdade, espírito, história, trabalho, o separa da natureza. Sem a perspectiva do humano, a natureza seria como um deserto, sem nenhuma finalidade. O direito natural moderno estabelece que só o homem é livre e capaz de conhecer a lei e, assim, separa as qualidades físicas das qualidades morais. Mas, contemporaneamente, na perspectiva marxista, por exemplo, tratar o homem como um ser natural seria negar sua dignidade, tal como o capitalista que vê no operar apenas força de trabalho, ocultando relações sociais e transformando a exploração econômica em necessidade natural. A crítica à fetichização da mercadoria é vista como uma crítica ao naturalismo anti-humanista, por oposição ao materialismo histórico. Por este viés, entre o moderno e o contemporâneo, temos a recusa do naturalismo moral, a separação entre ciência da natureza e ciências sociais e, em última instância, a duplicação do mundo em físico, natural e cultural, humano e moral. O comportamento humano é parte da cultura fabricada pelo homem, conjunto de instituições que se opõem em bloco à natureza, realidade física ou biológica. É assim que um dos temas definidores da modernidade, na transição para a contemporaneidade, é a cultura compreendida como transformação e apropriação da natureza pelo ser humano. É notável a formulação extrema de Marx, que critica o naturalismo de Feuerbach, dizendo que a natureza da qual ele fala não existe mais, exceto talvez em alguns atos ou atóis intocados do Oceano Pacífico. No mundo contemporâneo, entretanto, a suposta supressão da natureza, mesmo que presente no horizonte, ainda não acontece de fato. A falência da ideia de um progresso humano ilimitado e a descoberta de que os próprios sucessos técnicos revelam a fragilidade das condições naturais que os tornam possíveis exigem uma revisão das relações entre o natural e o cultural. A natureza que antes era vista como poderosa torna-se frágil e da posição de ameaçadora muda para a posição de ameaçada. Os recursos naturais deixam de ser ilimitados e torna-se medida normativa e limites para nossas ações. Por isso a natureza deve ser preservada e respeitada. Mas ainda há mais. O grande pressuposto que acaba por escapar ao conhecimento teórico das ciências, por causa de sua grande complexidade, é a vida, que passa a ser o valor maior de uma ética da responsabilidade. É como se a própria biosfera se tornasse um bem com implicações morais imediatas na perspectiva contemporânea, portanto, a complexidade da oposição entre natureza e cultura predomina o campo. Fica cada vez mais difícil de se estabelecer o que é natural ou o que é cultural nos indivíduos e grupos humanos. A reflexão sobre este par conceitual natureza-cultura é, portanto, um dos pressupostos fundamentais para se compreender o campo da antropologia, ou seja, do estudo do ser humano na sua posição, mas também na sua relação com o meio social e natural em que vive.
Esse estudo está subjacente a diversas práticas sociais, sejam elas morais, políticas, pedagógicas, terapêuticas ou jurídicas. A compreensão aprofundada desses problemas pode levar à transformação das relações sociais e à melhoria das condições de vida dos diferentes grupos humanos. Então, o âmbito da natureza é fonte de determinações que não dependem da nossa vontade ou escolha. O âmbito da cultura é resultado da ação fabricadora por parte dos seres humanos. A distinção entre os dois âmbitos é difícil de ser feita, mas é importante para que possamos formular diversos problemas, compreendê-los e, eventualmente, tomar decisões fundamentais em nossas vidas, individuais e coletivas, distinguir e relacionar as noções de natureza e de cultura, compreender que a noção de cultura é definidora do ser humano, analisar, separar e sintetizar, reunir as relações entre dados biológicos e dados culturais. Argumentar é mais importante do que resolver os problemas ou chegar a conclusões definitivas. Pensar é dar razões das posições que assumimos. Dialogar é ser capaz não só de dar razões, mas também de receber razões. Durante os debates, ajudar problemas que podem ser usados para a gente refletir a partir dessa questão natureza e cultura. O que distingue o ser humano dos outros animais? O que aproxima o ser humano dos outros animais? Existe uma natureza humana? Há uma essência humana? No humano é possível distinguir o que é natural do que é cultural? No ser humano, como se relacionam fragilidade e força, precariedade e riqueza? São os problemas gerais, Agora, os problemas éticos. Enquanto determinado por fatores naturais, como sexo, cor da pele, força física, altura, o indivíduo deve ter certas funções sociais previamente estabelecidas a partir dessas condições naturais. Alguém pode ser acusado de ser negro ou prejudicado por ter menos o preto, acabou de dar um bel agora, porque eu postei um vídeo corrigindo o Babu, o povo está metendo pau na minha lá, ou prejudicado por ter menos força física. Alguém deve ser avaliado por ter os olhos de determinada cor? Agora, os problemas ecológicos. Os grupos humanos podem usufruir dos recursos naturais sem pensar nos seus limites? O fazendeiro pode utilizar a água do rio que passa em sua propriedade do modo como ele quiser? A dona de casa pode continuar lavando o passeio com a mangueira de água, sem se preocupar com os vizinhos, com a água desperdiçada? Agora, os problemas jurídicos. As leis devem ser aplicadas a todos os indivíduos igualmente, sem levar em conta as diferenças dos ambientes naturais em que vivem? Ou sem levar em conta as particularidades culturais nas quais foram educados? Ou até também, tem gente que nasce com alguns problemas naturais congênitos, como síndrome de Down e outros tipos de distúrbios mentais ou necessidades especiais. Essas pessoas devem ser julgadas igual a uma pessoa comum no uso pleno da sua razão? Agora vamos falar do mito de Prometeu, A relação entre as esferas da natureza e da cultura é uma das matrizes da filosofia ocidental desde os gregos. Tomar consciência de sua diferença e tentar compreender os modos como se relacionam são tarefas que geram uma série de questões e debates, recebendo múltiplas versões e formulações ao longo da história da filosofia. A posição e enfrentamento filosófico desses problemas definem o sentido da existência humana no mundo, podendo contribuir para torná-la viável, tanto no plano instrumental, técnico e operacional, como no plano comunicativo, moral e político. Na sua primeira formulação grega, trata-se da oposição entre physis, natureza, e nomos, costume ou lei. No mito de Prometeu, a questão é: como o homem se diferencia dos outros seres vivos? Os problemas levantados pelos pensadores conhecidos como sofistas, o Antifonte, de Atenas, Gorgias de Leontino e Protágoras de Abdera, por exemplo, relativizando os costumes e as leis, obrigaram Platão e Aristóteles a repensar as bases da ética e da política, tentando encontrar fundamentos estáveis que dessem sentido e regulassem as ações do ser humano no universo, no cosmos. Por isso, de um modo geral, apesar dos problemas levantados pelos sofistas, podemos dizer que, para os filósofos antigos, em geral, os âmbitos da natureza e da cultura não eram vistos como contraditórios ou irreconciliáveis. Ao criticar fisiólogos, pensadores da natureza, os filósofos da natureza, os sofistas, e sofistas, Platão, por exemplo, propõe no Timeu que o universo, ou a natureza como um todo, é fabricado por um artesão divino, o demiurgo, segundo parâmetros inteligíveis. Sendo assim, na natureza tudo é arte, técnica divina, inteligência, por oposição a acaso e cega necessidade. Focalizamos o problema no âmbito da sofística grega, em particular no pensamento de Protágoras de Abdera.
O mito de Prometeu é um mito antropológico grego por excelência, ou seja, o mito da origem dos seres humanos. A primeira versão que nos chegou dele, em 2 momentos, encontra-se nos poemas de Hesíodo, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. A segunda encontra-se numa trilogia de tragédias de Ésquilo, na qual só nos chegou o Prometeu acorrentado. A terceira é a de Protágoras de Abdera, que nos é transmitida por Platão no seu diálogo denominado Protágoras, que foi escrito em 320 e 323 a.C. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.